Eu vou te contar sobre as últimas do piso da enfermagem neste vídeo. No dia 30 de outubro, o Ministério da Saúde publicou a portaria 1677 no Diário Oficial da União, com as informações com a apuração do valor do complemento da União a ser repassado a estados e municípios. Isso mesmo. Além disso, o Ministério da Saúde divulgou quando dará o comando de pagamento do piso da enfermagem, do complemento do piso da enfermagem, que será realizado no dia 31 de outubro, tá? Com prazo de crédito de até 2 dias úteis nos fundos municipais ou estaduais, conforme apurado no InvestSUS, que foi o sistema criado para receber uma funcionalidade criada no InvestSUS para receber as informações do piso da enfermagem. Se você quer saber mais sobre todo o histórico do piso, ele está registrado aqui mesmo no nosso canal, em diversas publicações, em uma playlist especial do piso da enfermagem. Se você ainda não nos segue, eu te convido a nos seguir e assinalar o sininho das notificações. Assim você será avisado em cada nova publicação deste canal. Aqui falamos sobre o piso e falamos também sobre os assuntos mais importantes relacionados à organização do Sistema Único de Saúde, em especial as políticas que envolvem de alguma forma a regulação no SUS, que é a área da minha especialidade. Sobre o piso da enfermagem, eu resolvi fazer esse vídeo para contar a você de forma consolidada tudo que saiu na portaria 1677 e as novidades que ela trouxe. Então, a forma didática de falar sobre isso, eu peguei a portaria 6, que é a portaria consolidada número 6, que recepcionou a normativa infraconstitucional relacionada ao piso da enfermagem e que vem sendo alterada a partir das mudanças que o piso tem recebido do ponto de vista de interpretação, do ponto de vista de organização e funcionalidades, fluxos de informação, e por isso a portaria 1677 também recebeu novidades que merecem ser destacadas aqui em um vídeo específico, tá? Então, eu vou mostrar para você os detalhes desta portaria. Então, eu fui lá na consolidada e inseri as alterações e as inserções que esta portaria trouxe, tá? Vamos lá comigo. Então, é a portaria consolidada, né? Ela trata de diversos assuntos, inclusive sobre o piso da enfermagem, tá? A portaria 1135 foi a portaria que introduziu na portaria consolidada a normativa relacionada ao piso da enfermagem. E este artigo 1120C foi o que recebeu alterações, assim como subsequente, o 1120D, tá? Com alterações da portaria publicada hoje, dia 30 de outubro. Eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de outubro, tá? Então, este artigo traz que o cálculo do valor a ser transferido para cada ente considera a coleta de dados dos entes e dos estabelecimentos de saúde elegíveis, tá? A gente sabe que é elegível a receber o complemento da União os estados e municípios, assim como os estabelecimentos filantrópicos com sebas da saúde e também os estabelecimentos privados prestadores de serviço ao SUS, de pelo menos 60% dos seus pacientes com contratualização firmada com o Sistema Único de Saúde, tá? E esses profissionais que possuem algum tipo de vínculo com esses beneficiários, beneficiários de quê? Do complemento da União,
tá? Muito importante esclarecer que todo profissional da enfermagem, seja enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, assim como as parteiras, faz jus ao recebimento do piso definido em lei, em qualquer função que ele ocupe, né, seja no serviço público ou privado, desde que ocupe os CBOs, né, Classificação Brasileira de Ocupação, relacionada à enfermagem, seja de nível superior ou nível técnico, como eu mencionei aqui, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente está confundindo, eu tenho direito ao piso, eu não tenho direito ao piso? Todos têm direito ao piso, né? Ao piso todo mundo tem direito, ao complemento da União é que existem critérios de repasse, tá? Então, os beneficiários contemplados com o complemento da União são os que eu mencionei há pouco, estão listados neste artigo 1120B, tá? Assim como estão também listados na própria emenda constitucional, alteração constitucional que possibilitou a União assumir o pagamento do piso da enfermagem, tá? Então, ao município e ao estado, cabe preencher o sistema que foi criado para recepcionar as informações sobre o piso, fazendo a distinção, né, da carga horária que desempenha. Afinal, o Supremo Tribunal Federal decidiu, né, que o piso é compatível com 44 horas semanais, que significa dizer que qualquer pessoa que faça mais ou menos receberá o piso proporcional para mais ou para menos, tá? A depuração de inconsistências na base é destacada também neste artigo, ou seja, o Ministério da Saúde recepciona as informações lançadas no piso da enfermagem, lá no InvestSUS, né? Os detalhes do pagamento, da remuneração de cada profissional é por CPF, então lançadas as vantagens fixas, as variáveis, tudo que compõe o piso, que a gente já esclareceu aqui no canal. E o Ministério pega essas informações e cruza com outras bases, tá? Qual? A base da Receita Federal em relação ao CPF, então tem que estar com o CPF ativo, né? Assim como a questão da ausência de CPF na base de dados do Conselho da Enfermagem, então muita gente teve problema nos repasses iniciais porque não constava da base do COFEM, tá? Não quer dizer que tem que estar atual o seu pagamento de anuidade, não é isso, mas a inscrição tem que estar ativa, tá? No COFEM, tá? Que é quem recepciona todas as informações de cada COREM de cada estado, tá? Idade incompatível também é uma questão importante. O Ministério avalia a idade que foi informada, que ele recebeu, inclusive crianças ou pessoas muito idosas, mais de 80 anos, por exemplo, e ele bloqueia o pagamento do complemento nesses casos, tá? Remoção dos registros com CBO que não condiz com as categorias que são contempladas com piso. Então, ainda que eu seja enfermeiro de formação, ou técnico, auxiliar, o que for, mas eu estou desempenhando uma função outra que não exige a formação da enfermagem, tá? Eu não tenho direito ao piso, eu só tenho direito se eu estiver desempenhando funções precípuas da enfermagem e tiver informado, né, no Ministério do Trabalho, inclusive, a minha ocupação compatível com um dos CBOs da enfermagem, tá? Então, isso é muito importante, porque tem gente que, por exemplo, o cargo público é de uma função administrativa, né? Não poderia ser executado por qualquer outra função, por qualquer outra pessoa, sem formação necessária na área da enfermagem. Nesse caso, não existe, né, nenhum direito ao piso da enfermagem. Mesmo o servidor, né, que é enfermeiro, fez concurso, mas eventualmente o concurso é para alguma função da área da saúde de nível superior, que poderia ter sido executada, realizada a prova, um psicólogo, um fisioterapeuta, um médico, né, um dentista, o que for. E nesses casos não tem direito, ainda que eu seja da enfermagem, tá? Então,
necessariamente o meu cargo, a minha função, meu contrato, minha carteira de trabalho tem que estar registrado com a enfermagem, qualquer da família, né, da enfermagem no CBO, assim como a técnica de enfermagem ou auxiliar de enfermagem parteira, tá? Então, isso é excluído, ó, o sistema nem permite ser lançada esta informação, tá? A primeira alteração importante da portaria 1677, publicada dia 30 de outubro, é em relação ao pagamento da parcela adicional do ano, tá? Que na portaria original estava previsto que o pagamento seria 2 parcelas em dezembro, mas a gente sabe que se o pagamento, né, o que seria destinado ou que será destinado ao pagamento do 13º, se cair só em dezembro, pelos trâmites, né, que são necessários na prefeitura ou no estado ou mesmo no hospital, não seria possível fazer o pagamento dentro do mês. Nesse sentido, o Ministério da Saúde então resolveu alterar, né, e o Fundo Nacional tomará as providências para fazer o pagamento de 2 parcelas, na verdade, no mês de novembro. Então, no próximo pagamento, né, passado esse de outubro, já no de novembro, serão 2 parcelas para financiar a questão do pagamento complementar de dezembro, que é o 13º salário, tá? Então, essa é a primeira alteração importante. Outra alteração importante, né, que será disponibilizada em sistema do Ministério para cada ente informações sobre. Na redação original da portaria estava dizendo será disponibilizado no InvestSUS. Isto sugere, né, que o Ministério da Saúde está querendo deixar livre essa questão para não vincular a nenhum sistema específico e poderá, inclusive, adotar outra funcionalidade para trabalhar essa questão do piso da enfermagem, porque foi feita uma aba adicional no InvestSUS. O InvestSUS já existia, né, especialmente para cadastro de propostas, né, de emendas, de propostas para receber recursos adicionais do Ministério da Saúde com trâmite direto junto ao Fundo Nacional de Saúde, que é também uma novidade que eu vou falar para vocês, tá? E o que está dizendo aqui neste parágrafo 2º do artigo 1120 é que para, né, essa identificação, né, de um relatório conterá o cálculo do valor necessário por profissional e do valor global para efeito de comprimento do peso. Por isso que para lançar as informações no sistema é preciso dizer toda a categoria discriminada, né, da remuneração do servidor ou do funcionário, tá? Então tem lá o salário base e todas as variáveis, seja vantagens fixas ou vantagens variáveis de natureza pessoal, individual e transitórias, tá? Então, tem tudo isso lançado lá e depois sai o relatório dentro do sistema por força da determinação da portaria, tá? Os registros de que trata estas informações, né, de todo o sistema deve constar, inclusive, dos problemas, né, o que está dizendo aqui, ou seja, se foi bloqueado por problema no Corém, se foi bloqueado por problema no CPF, esse relatório traz essas informações, tá? Será oportunizado ao ente realizar correção com justificativa das informações dos registros depurados. Isso é importante também, tá? Porque essa portaria já dizia que seria possível fazer correções. No último registro no InvestSUS, foi possível fazer correções, tá? De competências anteriores. A gente sabe que já foi pago de maio a agosto e o mês de setembro também. Então, foi possível corrigir já nesse mês, né, de outubro, informações passadas, mas sobre isso talvez seja uma das principais novidades que eu vou dizer para vocês, tá? Daqui a pouquinho, fica aí. No caso de estabelecimentos com gestão dupla, olha, esse parágrafo foi inserido por força desta redação da portaria de hoje, a 1677, né? No caso de estabelecimentos com gestão dupla, incumbirá a gestão municipal a apresentação dos dados, salvo disposição diversa contida em resolução CIB, tá? Isso significa, pessoal, que independente de qualquer decisão, documento para o Ministério, a priori,
QNES, estabelecimento de saúde, que conste lá no sistema de cadastro de estabelecimento de saúde que a gestão é dupla, caberá ao município informar no InvestSUS ou no sistema que for, tá? Então, isso é importante ficar claro, porque houve uma confusão, né? Nós vimos o BS, né, que é um estabelecimento público municipal com gestão dupla e que o dinheiro foi parar no estado. Aí os estados começaram a se movimentar para fazer deliberação CIB, para dizer ao ministério, olha, esse estabelecimento é duplo, mas você deve pagar ao município, porque o servidor é municipal, enfim. Houve uma confusão extrema, alguns estados fizeram pactuação, cada um de a sua maneira, mas fato é que o Ministério, com esta publicação, entende, olha, via de regra, gestão dupla eu vou pagar para o município, portanto é o município que deve informar no sistema, tá? A não ser que a CIB diga diferente, aí virou o contrário, a CIB vai ter que dizer ao Ministério, não pague a este município com gestão dupla, pague ao estado. Tá? Então ficou definido dessa forma aqui com este parágrafo que foi acrescido, tá? Então, para fins do parágrafo 4, que é esse que a gente acabou de ler, a resolução da CIB terá efeitos a partir do mês seguinte ao do protocolo na CEGETS, tá? Então, a CIB fez uma pactuação, falou, olha, não pague ao município, pague ao estado, tá aqui a resolução CIB. Aí a CEGETS recebe essa resolução só no mês seguinte que terá efeito financeiro e operacional dentro do sistema, tá? Isso, então, são novidades da portaria de hoje. O artigo 120 dele também foi alterado, eu vou fazer aqui a leitura consolidada dele para ficar mais claro, né? O repasse da assistência financeira de que trata este título da consolidada 6, né? Segue o seguinte cronograma: até o dia 15 do mês de competência respectivo, os entes devem atualizar e confirmar os dados dos seus profissionais e vinculados a entidades privadas sob sua gestão. Esse prazo já foi dia 10, a deliberação, ou melhor, esta portaria, né, que é a portaria consolidada 6, hoje diz que é dia 15, ela foi alterada para o dia 15. Na competência outubro, o Ministério estendeu até o dia 20, especialmente por conta dos feriados, tá? Mas o que está dito na portaria é que o prazo é dia 15 de cada mês, tá? Então isso é importante ficar atento também às notícias, os avisos do Ministério da Saúde, porque afinal tem sido sim motivo de mudança esses prazos, especialmente nesse início, tá? Será feita a depuração de base de dados na forma do inciso 2 do 1120C, que é esse aqui que a gente leu, né? Que é aquela questão de comparar com as inconsistências, verificar se não tem inconsistência nenhuma. Feito isso, apura-se o valor e até o dia 25 do mês da competência será publicada a portaria do Ministério da Saúde com os dados relativos ao repasse, tá? Esse dia 25 ainda não foi cumprido em nenhum mês, especialmente pelas, né, estendeu os prazos de registro, os prazos dos municípios do estado, por esse motivo também estendeu o prazo do Ministério, mas o que está definido em portaria são esses os prazos, tá? E até o dia útil, o último dia útil do mês, né, será efetuado o comando de pagamento, tá? Esse sim tem sido cumprido, né, o Ministério da Saúde. A gente não tem muita série histórica para falar disso, mas, né, no último mês de setembro, né, foi comandado no último dia. Esse mês de outubro, a promessa é que seja também comandado no último dia, que é 31 de outubro, tá? E o prazo para pagamento, tá, aos prestadores, especialmente fixado em portaria, é 30 dias. Existe outro prazo para falar, olha, qual que é o prazo do município pagar os seus funcionários, seus servidores? Qual que é o prazo do hospital pagar seus funcionários? Não tem definição, tá, gente? Até porque esse rito é muito individual. Tem município que está fazendo folha complementar, tem município que não está fazendo, né? Está esperando chegar na data da folha regular do mês para não ter custos adicionais de social, assim como acontece também nos hospitais, tá? Então, esta é uma realidade que a gente acredita que ao longo do tempo vai ser adequada, vai ser corrigida ou vai entrar nos eixos, vamos dizer assim, né? Porque vai virar rotina, tá bom?
Caso não haja atualização e confirmação dos dados na forma do inciso 1 do CAPT, será utilizado o banco de dados informado no mês anterior, tá? Então é importante, porque o que o Ministério fez? Ele está extraindo as informações do mês anterior e apresenta no sistema para o município e para o estado. Isso para facilitar, para não ter que fazer tudo de novo. Então basta fazer, olha, tá tudo certo? Ah, entrou gente? Ah, entrou. Deixa eu inserir. Ah, saiu gente? Ah, saiu. Ah, mudou alguma relação? Diminuiu o carga horária? Aumentou o carga horária? O que for, né? Faz só os ajustes das pessoas que tiveram algum tipo de alteração naquele mês, tá? No prazo do inciso 1 do CAPT, que é o do dia 15, fica facultado aos entes federados solicitar à Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que é a SEGETS, a revisão justificada das informações relativas a meses anteriores. Esta também é uma redação dada pela 1677, de 30 de outubro de 2023, e isso é muito importante. Primeiro porque fixa o prazo, ou seja, no mesmo prazo de alimentação do sistema naquele mês, você tem para solicitar ajustes de meses anteriores. E você solicita as SEGETs, tá? E o resultado, olha o parágrafo 4º. O resultado da solicitação desse parágrafo 3º será implementado até o final do mês subsequente ao da deliberação. Então, a SEGET avalia, publica uma deliberação, né, dizendo se acata a justificativa, se não, o que é, e aí implementa, operacionaliza a sua decisão, né, de correção solicitada por municípios ou pelo Estado, tá? Não servirá como fundamento para embasar a revisão de que trata o parágrafo 3º, eventual modificação de interpretação ou decisão no âmbito da administração pública ou do judiciário, salvo se houver efeitos retroativos nesse caso. Essa também é uma redação nova, olha, é muito importante ficar atento, né, para na hora de fazer a justificativa falar, meu jurídico mudou de entendimento no meio do caminho. Isso não será aceito pelo Ministério da Saúde. Isso muito provavelmente está vindo essa da redação, porque deve ter chegado muita coisa nesse sentido, né? Então vocês veem o quanto é importante o esforço de parar para assistir. Eu convidei você a assistir toda a playlist deste canal, porque traz, inclusive, de forma muito minuciosa o detalhamento do pagamento do piso, né? O que é vantagem fixa, o que é vantagem variável, o que entra no piso, o que não entra. A gente viu muita gente transitando nestas interpretações, né? Mas está lá explícito na cartilha do Fundo Nacional sobre o piso, o que entra e o que não entra. Então, basta ler, interpretar, entender o que o legislador deseja, qual que é a intenção do legislador ao estabelecer o piso, e também o STF ao decidir sobre o piso, para então alimentar o sistema e recepcionar o recurso competente correspondente, tá? Então, isso é importante dizer, porque, veja, decisões também no âmbito da administração. A gente viu alguns municípios que decidiram tramitar leis que incorporaram o piso no seu plano de cargos, carreiras e salários. Isso faz com que a União deixe de ter obrigação para com o complemento. Porque o que está dito é que quando você diz, né, quando você incorpora no plano o salário base, por exemplo, que é claro o desejo de todo mundo, mas infelizmente, se o município faz esse movimento ou o estado faz esse movimento, deixa de ter direito ao complemento da União. Realmente é uma questão bastante complicada, né? Não é desejável que isso permaneça assim. O ideal é que haja uma incorporação de um recurso razoável, revisto inclusive periodicamente aos fundos, né, correspondentes, para que cada um tenha capacidade financeira de fazer o ajuste no seu plano de cargos, carreiras e salários e continuar assim pagando os seus profissionais, atendendo ao que está disposto na lei do piso, né? Isso que é o ideal. Mas do jeito que está hoje, tá? Que está dito inclusive pelo Supremo Tribunal e que o Ministério da Saúde tem observado, é que se o município não, ao município eu não posso cobrar nada de que a União não tenha repassado a ele. Mas se o município resolve, né, incorporar e assumir para si, que significa que ele tem capacidade financeira e com isso não tem direito ao complemento da União.
bom? E o artigo 1120I, cabe à Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde promover a operacionalização do repasse da assistência financeira complementar para o pagamento do piso aos profissionais da enfermagem e deliberar acerca do que trata esse título. Esqueci de colocar aqui que a redação é da 1677, mas essa também é da 1677. Significa que por esta portaria o Ministério da Saúde está transferindo à CEGEDS a responsabilidade pela operacionalização, comando do repasse do piso. Portanto, não é mais do Fundo Nacional de Saúde, como foi, né, abraçado pelo fundo durante todo esse período. Caberá à CEGEDS fazer o controle disso, o acompanhamento deste programa, tá? Então, o 1120I também é uma alteração da portaria de hoje. E houve também uma divulgação na data de hoje, dia 30 de outubro, né, pelo Ministério da Saúde, algumas notícias que eu acho importante frisar aqui com vocês. Primeiro, que o comando de pagamento será assim dado no dia 31 de outubro, último dia útil do mês, tá? E como o trâmite bancário acontece normalmente no Banco do Brasil no dia seguinte, na Caixa Econômica em 2 dias, em até 2 dias úteis o recurso cairá nos fundos, fundo municipal ou estadual, conforme responsabilidade de gestão e registros lá no sistema de apuração do InvestSUS, né? Também será disponibilizado no fundo, assim como foi nos meses anteriores, planilha com o detalhamento do fundo, o valor apurado, né, do piso da enfermagem por CNES, por estabelecimento de saúde. Agora, a informação sobre cada CPF, o relatório por CPF, né, até por questões de segurança e da lei de proteção dos dados, este só aparece no sistema InvestSUS e aparecerá a partir do dia 31 de outubro, referente ao mês de outubro, tá? A análise que compôs a apuração para pagamento deste mês, tá bom? E quem tem acesso ao sistema é só o gestor, né? Então ele precisa acessar, se o profissional, isso é um relatório que ajuda ele a apurar o valor a repassar ao prestador e repassar aos seus servidores, né? Ele consegue tirar planilha, né? Que traz a informação consolidada em formato de planilha. E pode, inclusive, repassar a planilha ao prestador, por exemplo, para providenciar o pagamento dos seus respectivos servidores e funcionários, né? Em 30/10 também foi publicada a primeira portaria de revisão de competências anteriores referente ao estado da Bahia, que é a portaria 1705. Olha só, falei aqui com vocês, né, que o prazo para solicitar revisão, né, aqui no parágrafo 3º, é até o dia 15 do mês. Tá dizendo que a CEGEDS vai receber o pedido de revisão, tá? E vai publicar a portaria específica. E a primeira portaria de revisão saiu também hoje, dia 30 de outubro, portaria 1705. Olha só, o que acontece de revisão? É possível que pessoas ficaram para trás, seja, né, durante o primeiro lançamento de maio a agosto ou referente ao mês de setembro. E também é comum, por exemplo, né, eu tenho que alimentar até o dia 15 e eventualmente eu fiz uma admissão dia 20. Então essa pessoa não foi na base de dados, mas ela vai ter aí 10 dias daquele mês que ela tem direito ao cálculo proporcional do piso, tá? Então eu vou informá-la, né, em pedido de revisão na competência posterior, tá? Vou alimentar normalmente o vínculo dela no mês seguinte, mas aqueles 10 dias que ficou para trás eu vou precisar usar esta questão de solicitação de mês, de correção de meses anteriores. E a CEGEDS vai avaliar, apurar, publicar portaria específica e operacionalizar até o dia 30 do mês subsequente, tá? Todos os municípios que solicitarem a revisão cadastral, então, ele fica sujeito a essa questão da portaria, tá? Então, é o que eu acabei de mencionar. E, além disso, passado o comando de pagamento do mês de outubro, a gente passa para o mês de novembro, né? E o mês de novembro, o InvestSUS vai carregar as informações de outubro e as pessoas responsáveis, né, com acesso no InvestSUS
vai avaliar e ver se tem que excluir alguém, incluir alguém, fazer algum tipo de alteração. Não precisa, portanto, fazer tudo de novo, né? O sistema já vem com a base carregada, tá? Então, isso é uma funcionalidade importante que o sistema trouxe para o InvestSUSE, que foi adotado e dito aqui na portaria, inclusive, tá? Então, foram estas as alterações da portaria 1677. Eu quis aqui consolidar com vocês os prazos, os fluxos, né? Porque fica um monte de portaria, altera aqui, altera ali. Eu achei que assim pode ajudar a entender e compreender esta rotina em relação aos próximos meses, especialmente em relação a pedidos de revisão, inclusive aos prazos consolidados sobre alimentação do piso da enfermagem e pagamento do mesmo aos respectivos fundos, tá? Eu permaneço à sua disposição, se precisar utilize aqui o campo de comentários, eu estou à disposição, eu e minha equipe, para ajudar a responder e, no que for possível, orientá-los em relação ao piso, seja você profissional da enfermagem ou vocês que trabalham na gestão de município ou estado ou ainda dos hospitais ou prestadores de serviço que têm trabalhadores da enfermagem que têm direito ao piso da enfermagem, tá bem? Então é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!